Assim como foi no dia de Noé, assim será a vinda de Deus. Desperta, igreja. Sabe o que ele está dizendo, né? Aqui fala da dependência do homem com Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos de Deus. Nós somos dependentes de Deus, né? E muitas vezes nós achamos que nós somos autossuficientes, que nós podemos viver sozinhos, de qualquer jeito, de qualquer forma, e assim não funciona, né? E aí, se a gente puder relacionar, quando Jesus ele fala que nós precisamos dele, porque ele diz literalmente isso: vocês precisam de mim, vocês precisam estar em mim. Glória a Deus. Se vocês acham que conseguem dar fruto sozinhos, ou seja, se o galinho for cortado e colocado lá no campo sozinho, ele não vai produzir, ele não vai dar fruto. Aleluia. Ele tem que estar ligado na videira, e essa videira é Cristo. Os ramos, eles não fazem nada se eles não estiverem ligados na videira. Aleluia. E mais, se a gente puder observar, a videira, ela não trabalha sozinha. Ela tem auxílios. E é uma coisa linda, uma plantação de uva. É lindo. Eles nascem exatamente porque eles poderiam nascer de qualquer forma. Uns galhos para cima, outros para baixo. Mas a estrutura que ela é montada, os galhos, os ramos, como Jesus ele fala de nós, eles não andam em desordem. Eles ficam todos alinhados, apoiados na estrutura que é feita para que eles possam produzir. E eu achei algo muito interessante, que com Deus a gente não consegue trabalhar com desordem. Deus ele não trabalha onde há desordem. Se um for para um lado, o outro for para o outro, eu faço o que eu quero, a irmã Larissa faz o que ela quer, nós não damos bons frutos. Ou nós nem chegamos a dar frutos. Mas quando as coisas elas andam alinhadas, elas andam uma do lado da outra, como Jesus ele mesmo disse, nós somos os membros daquele corpo. Se falta um braço, falta alguma coisa. Vai ser um corpo deficiente, um corpo que precisa de um auxílio mecânico ou de alguém para estar ajudando. Se falta uma perna, nós precisamos estar com o nosso corpo alinhado, ter 2 braços, ter 2 pernas e ter uma cabeça, que é a videira, para poder nos conduzir. Porque quem conduz o corpo é a cabeça. Todo o nosso corpo ele é conduzido pela cabeça. Às vezes a gente diz assim: o meu coração sentiu isso. É a sua mente, a sua cabeça que manda a informação. E às vezes tudo a gente associa ao coração. Mas na verdade é a nossa mente que manda essas mensagens. É a nossa mente que comanda todo o resto. E é assim com Jesus. Ele é a cabeça. Ele é a vara, a videira. E sem ele, nada nós somos. E ele fala da dependência que nós temos dele, que precisamos reconhecer que somos dependentes dele. Nós precisamos reconhecer que nós não podemos dar um passo sem ele. Glória a Deus. Quando Deus ele falou para Moisés: olha, eu não me responsabilizo com as minhas palavras, eu não me responsabilizo mais por esse povo. Pega teu povo, Moisés, e anda. Moisés disse: sem a tua presença nós não sairemos daqui. Sem a tua presença eu não saio daqui. Moisés estava dizendo: Deus, eu sou dependente. Glória a E Deus. esse povo também depende. Aleluia. Moisés estava dizendo: Deus, eu sou só aquele auxílio que o Senhor colocou. Eu sou só um intermédio. Eu sou só aquela armação
que está entre o fruto, entre os ramos e entre a videira. Foi isso que Moisés estava dizendo. Nós não conseguimos ser o Senhor. Nós não conseguimos dar um passo à frente sem que o Senhor nos conduza. E não é diferente conosco. Nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes. Nós somos falhos, seres limitados. E nós precisamos dessa presença em nós. Nós precisamos entender que sem Ele nada podemos fazer. Se você parar para prestar atenção, o quanto é difícil estar na presença de Deus. Nós passamos por lutas, por dificuldades, por coisas inesperadas e é muito difícil. Agora imagina passar por tudo isso sem Ele. Porque a gente passa, mas Ele é consolo, Ele é bálsamo, Ele é cura física, é cura espiritual, é cura da mente. Glória a Deus. E já pensou se a gente passasse por tudo que nós passamos sem Ele? E às vezes fica fácil entender quem está lá fora, quem está no mundo, que muitas vezes a gente critica, eu não sei porque fulano bebe tanto, eu não sei porque fulano é assim, porque é fácil entender. Ele não tem a videira para conduzir, para dizer, está doendo, mas eu estou aqui, está sofrendo, mas eu estou contigo, está na prova, eu vou passar com você. Eles não têm, e muitas vezes são incompreendidos por nós. Mas imagina o quanto é difícil para nós. Imagina para quem está lá fora que não tem essa presença. E se nós estamos aqui e também não carregamos essa presença, a Bíblia é bem clara em dizer: não daremos frutos. E que frutos são esses? São os frutos espirituais. Aqueles que quando às vezes alguém confronta a gente e a gente quer bater de frente, Ele dentro de nós diz: você é meu, você depende de mim, eu falo com você, eu justifico você, eu vou com você, não precisa você arrumar confusão, porque eu lhe justifico. É aquele que quando você está enfermo, você corre para Ele. A gente corre para a medicina, mas a gente apresenta: ô Jesus, vem cá, isso não está funcionando. É desse jeito. Glória a Deus, é a fé, é a confiança. Às vezes a gente lê essa passagem e a gente entende que os frutos são o quê? A gente ganha uma alma para Deus, mas aqui Ele está falando diretamente para nós. E esses frutos Ele está falando dos frutos espirituais. Aquilo que a gente produz baseado no que a gente aprende do Espírito, baseado naquilo que a gente se alimenta. E nós nos alimentamos de quê? Da palavra, da oração, do jejum. E ao mesmo tempo que a gente busca essas coisas, porque nós estamos ligados nessa videira, nós somos alimentados e fortalecidos. Nós somos mudados, moldados e transformados. Se você vê crentes dentro da igreja, porque infelizmente existe, e a palavra de Deus diz: deixa crescer junto com o trigo, não pode arrancar. E existe, e é bíblico, e nós não podemos fazer nada. Mas se você vê alguém dessa forma dentro da igreja, ele foi cortado da videira. Ele não está ligado, atrelado, entrelaçado. Ele não tem aliança com a videira. E é por isso que ele não muda. É por isso que ele permanece na rebeldia. É por isso que ele não atende dirigente. É por isso que ele não faz o que
sendo alimentado pela videira. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se já está difícil, nós estamos ligados à videira. Imagina se nós fizermos por onde ser cortados, porque a Bíblia ela diz, nós lemos ali, se não estivermos dando frutos, seremos cortados. Ah, mas Jesus, Ele é amor. Claro que Ele é amor, mas Ele é justo. E mais, para poder sermos cortados, nós somos avisados, porque Ele nos dá oportunidades. Ele não chega cortando tudo, tirando tudo pelo pé, sem avisar, não. Ele dá oportunidade. Quem cuida da videira, olha, poda, ajeita, faz uma coisinha, faz outra para melhorar. Quando o dirigente ele pega e aperta da igreja, e ele corrige, e ele fala, e ele tenta ajeitar de um lado e do outro, mesmo assim é quem cuida da videira, quem está cuidando daqueles frutinhos. Ele vai ajeitando, 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 e chega um momento que vê que não tem jeito, corta. É a Bíblia que diz, vai ajeitando para ver se dá jeito, vai cuidando. Se não der fruto, corta, arranca, lança fora, não serve. E pior, só serve para manchar. Porque se eu passar por uma árvore e eu ver que todos os frutos daquela árvore estão com bicho, está furado, eu vou pegar o fruto daquela árvore para me alimentar. Eu não vou fazer isso. Os irmãos vão? Eu creio que não. Certamente é quem passa por nós ali e vê uma árvore como eu plantada e vê os meus frutos. Aí ela vai ver se os meus frutos são bons ou não. Aleluia, Jesus. Se eu estiver produzindo bons frutos, aquela pessoa que está passando por ali, ela vai me ouvir falar e vai dizer, eu quero provar do fruto que dá aquela árvore. Glória a Deus. Eu quero conhecer Desse jeito. o dono daquela vinha. Glória a Deus. Eu quero entrar lá naquela vinha e Aleluia. provar daqueles frutos. Glória a Mas Deus. se aquele que for passando à beira do caminho e me ver como uma árvore cheia de bichos, que o fruto nunca amadurece, e antes de amadurecer, ele cai. Dá fruto, mas antes dele ficar bom para alimento, que sirva de mantimento, ele cai. Aquela pessoa não tem interesse nenhum de se alimentar dos meus frutos, dos seus frutos. E se um dia ela se alimentou dos seus frutos e dos meus frutos, porém era um fruto amargo, azedo, e quando ela abriu não prestava, ela não vai voltar para buscar. Eu creio que os irmãos estão entendendo. Glória a Deus. Nós precisamos produzir bons frutos espirituais. Quem está lá fora precisa ver Deus em nós de uma forma diferente, porque nós não fomos chamados para estar sentados nessa cadeira simplesmente para ocupar um lugar, não. Se você não tem coragem de falar, não é eloquente, não tem coragem de chegar para alguém, mas demonstre Deus na sua vida, apresente Deus nas suas atitudes, deixe que vejam Deus na escola, na faculdade, no trabalho, em você de uma forma diferente. É desse jeito. Deixe que vejam Deus em você transformado. Ah, mas eu era assim. Então deixe que diga, oxe, só quer ser santinho agora. Deixe. Não tem problema não. Glória a Deus. Nós não agradaremos as trevas. E se estivermos agradando, é porque estamos com um problema com Deus.
vida só quer ser o santinho, a santinha, só quer ser. Deixe. Se não for por orgulho ou soberba, deixe. Se é Deus quem está brilhando em você, permaneça. Aleluia. Deixe que vejam o brilho do Espírito Santo em você. Nós precisamos, não estamos em tempos de brincar. Não estamos. É porque eu sou jovem demais. Não importa. Quando Jesus volta, os jovens e os velhos, eles prestaram contas com Deus, independente da sua idade. Você prestará contas com Deus. Se a gente parar para olhar a vida, e esses dias eu disse, meu Deus, foi um estreito. Eu perdi meu tio semana passada, hoje está com 8 dias, 9 dias hoje. E depois a minha filha adoeceu e passou a semana toda tendo febre, eu sem poder ir para a igreja. Até meia-noite ela ainda estava tendo febre. Eu não sei agora, porque eu saí de casa, graças a Deus ela não estava, eu deixei ela muito pequenininho, meu filho pequeno também. E ela está chegando aí que ela estava avançando lá. Mas eu parei, eu disse, meu Deus, olhei para mim, e é o que a gente precisa fazer todos os dias. Eu disse, meu Deus, não dá. Imagina, e eu não quero ser melhor do que ninguém, eu não estou falando isso para ser melhor do que ninguém, mas é o que nós precisamos todos os dias. Nós precisamos todos os dias olhar para dentro de nós e dizer, meu Deus, se não fosse o Senhor na minha vida, mas dizer e reconhecer que nós precisamos hoje, amanhã e depois melhorar com Deus. Se achegar mais a Deus. E Deus, Ele nos ouve de uma forma tão tremenda que ontem eu queria fazer a Nena dormir. Ontem não tinha mais de meia-noite, eu ainda estava acordada. E eu tentando fazer ela dormir, ela disse, ô mãe, vai orar. Bem assim, eu estava tentando fazer ela dormir e conversando com Deus. Ela disse, vai orar. Aí eu disse, vamos orar comigo? Ela disse, vou não, a senhora. Aí eu disse, tá bom, eu vou orar. E eu fui orar. E Deus, Ele falava comigo exatamente como eu estava conversando com Ele enquanto eu estava tentando fazer ela dormir. E eu disse, meu Deus, que coisa tremenda é a gente voltar para Deus. Deus, Ele às vezes faz coisas nas nossas vidas que é para a gente entender que quem está no controle das nossas vidas é Ele, e o quanto nós somos dependentes dEle, e o quanto que nós somos pequenos, limitados e precisamos fazer mais. Porque eu conversei semana passada com Deus querendo fazer mais pela minha família, que eu disse a Deus, eu vejo o povo ser salvo, eu faço a obra, e a minha família? Cadê? Aí Jesus me mostrou que a falha também está em mim, que eu estou dando meus frutos, fazendo a minha parte no meu canto. Eles veem dentro de mim, veem, mas eu preciso anunciar Deus para eles de uma forma diferente, e não só porque eu visto uma roupa de crente, eu venho para a igreja direto, eles sabem que eu canto no departamento, eu só vivo na igreja. Eu preciso insistir, ir mais a fundo. Aleluia. Mostrar de verdade Deus para eles. Fazer propósito pela vida deles. Consagrar pela vida deles. Jejuar pela vida deles. Pagar o preço pela vida deles. Jesus, Ele já me encontrou. Eles não sabem o que é isso. Sou eu que preciso fazer isso. Aí eu disse, Deus, me ajude. Deus, me ajude a jejuar como eu jejuava antes. Não é um jejum de 5, 6 horas. E não é para minha glória, porque se não fosse Ele que me ajudasse
eu não conseguiria. É aquele jejum de 3 dias, pagando um preço, Jesus vem se agradando. E o melhor, quando você faz pela vida de alguém, Jesus retribui em dobro. Ele salva alguém e enche você. Aleluia. Ele salva, liberta, opera, cura e você ainda fica cheio. Quando você abre a boca, as pessoas sentem Jesus até no abrir da sua boca. Você transpira a presença de Deus. Você transpira a essência. Aleluia. Nós precisamos voltar. Nós precisamos reconhecer o quão dependente de Deus nós somos. E nós precisamos voltar. Eu disse, Jesus, venha cá e me ajude. Me ajude a voltar a jejuar como antes. E quando eu pedi, e tomei a atitude, porque fazia tempo que eu estava pedindo, viu? Mas tomar a atitude era uma dor de cabeça, era um enjoo, era uma agonia tão grande que dava parecendo que eu estava morrendo. E eu não conseguia mais passar de chegar em 12 horas de jejum. Eu disse, Jesus, vem cá, me ajude, eu preciso voltar. E Ele me deu aí 24 horas e foi me ajudando, me alimentando, me sustentando, me renovando. Glória a Deus, glória a Deus. E Ele quer de nós estamos em tempos muito difíceis, que Jesus está às portas e nós estamos adormecidos. Quando a Bíblia fala daquelas 10 virgens, ela está falando dos crentes mesmo, não é do ímpio, não é do crente. Crente adormecido. Nós estamos dentro do templo dormindo. Nós estamos na casa de Deus cochilando. Como aquelas virgens. Todas eram virgens. Todas eram crentes. E todas estavam reunidas no mesmo lugar. Todas. Mas nem todas estavam prontas.